Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100€. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. 3h. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, 3 da manhã, vamos às notícias na Rádio Observadores. António José Seguro garante que é um homem de esquerda, mesmo depois de ter dito que não quer ser metido numa gaveta. Esquerda, mas moderada e moderna. Numa entrevista ao Jornal Público, o antigo secretário-geral do PS tinha-se recusado a assumir um posicionamento político no âmbito das eleições presidenciais, mas esta noite, à RTP, António José Seguro diz que esse foi um momento infeliz. Em relação a essa entrevista, nem sempre nós estamos nos nossos melhores momentos. E às vezes há infelicidade nas respostas e, portanto, eu pertenço àquela esquerda moderada, àquela esquerda moderna que se afirma com soluções concretas para os problemas das pessoas. Mas mais importante, onde eu venho, é para onde quero ir. E eu quero ser o presidente de todos os portugueses. Na entrevista esta noite à RTP, o candidato a Presidente da República, que conta com o apoio do PS, diz também não ter mágoas com os membros do partido que escolheram não o apoiar, como é o caso, por exemplo, de Manuel Pizarro, que decidiu apoiar Henrique Gouveia Melo. Continuando nas presidenciais, Luís Marques Mendes recusa fazer um debate com André Ventura, exclusivamente para debater o tema da saúde. É esta a resposta ao candidato do Chega à presidência, que queria sentar-se à mesa não só com Marques Mendes, como também com António José Seguro e Gouveia Melo. O candidato apoiado pelo PSD diz que não vale a pena estar a debater temas que devem ser resolvidos em sede própria. Nós vamos ter dezenas de debates. Portanto, não vale a pena acrescentar mais debates. Neste momento temos é que resolver as questões. Não contam comigo para politiquice. Eu acho que neste momento temos um problema sério. Nós temos um problema de um ambiente crispado com os tarefeiros no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Isso pode criar um problema muito mais sério ainda a acrescentar aos problemas que já existem no Serviço Nacional de Saúde. Não devemos desviar as atenções disto para a politiquice. E por isso, renovo. O apelo, sim, é que o Governo aceite negociar e que os tarefeiros aceitem sentar-se à mesa das negociações. Sobre saúde, Luís Marques Mendes diz então que apenas espera que o Governo se sente à mesa de negociações e chegue a um entendimento com os médicos tarefeiros depois da ameaça de uma greve. E quem também recusou o desafio de André Ventura, Henrique Gouveia Melo, o almirante afasta qualquer tipo de aproveitamento político da situação grave que o Serviço Nacional de Saúde está a atravessar e diz, em tom de crítica a André Ventura, que não quer cavalgar um problema. Voltamos aos médicos tarefeiros que consideram que a situação atual da carreira destes profissionais está envolta num pânico infundado e por isso querem reunir com a Ministra da Saúde, só que Ana Paula Martins diz que não negocia com movimentos, mas sim com associações profissionais. O movimento criticou que o Jornal Público tenha divulgado uma ata em que se apontava para uma paralisação nas urgências de pelo menos 3 dias. Agora volta atrás e diz que quer falar com a tutela. A greve passa a ser uma solução hipotética, é o que indica a direção dos médicos prestadores de serviços portugueses. E essa eventual reunião entre o movimento de médicos tarefeiros e a Ministra da Saúde foi mal recebida pelo Sindicato Independente dos Médicos, que considera errada uma negociação direta entre os profissionais e a tutela. O secretário-geral do CIM, Nuno Rodrigues, deixa um alerta. Nós achamos isto um precedente perigoso, assim como já o achamos na altura da criação do chamado Grupo Médicos em Luta. Ou seja, não há uma hierarquia, não há uma responsabilização, não há enquadramento legal para isto. Agora, o Ministério da Saúde e a Associação Ministério da Saúde ouvirá naturalmente quem quiser. É a posição do secretário-geral do CIM em declarações à Rádio Observadores. Uma ideia diferente tem a Federação Nacional dos Médicos, que apoia um contacto direto entre trabalhadores e tutela. À semelhança da Ordem dos Médicos, o bastonário Carlos Cortes não vê impedimentos. Há aqui um conjunto de reivindicação destes médicos que são entendíveis. E o que eu peço neste momento ao Ministério da Saúde, é um pedido que a Ordem dos Médicos faz, é que reúna com esses médicos.
reunir para tentar perceber precisamente toda a dimensão do problema. E depois que, obviamente, tome uma decisão no sentido de haver uma uniformização de relação contratual com os médicos. O apelo do bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, que alega que, caso se concretize a paralisação anunciada pelos tarefeiros, o impacto nas urgências vai ser muito grande. Seguimos com a atualidade internacional. Foi desmantelado um alegado grupo do Hamas que estaria a planear ataques terroristas na Alemanha. É então o resultado de uma investigação internacional que revela que o principal alvo eram instalações israelitas ou judaicas no país. Foram detidos 4 homens, detenções que se estenderam não só pela Alemanha, mas também pelo Reino Unido. Foram também apreendidas várias armas. Entretanto, um mandato de captura emitido pelas autoridades alemãs resultou na detenção de um 5º elemento e, em declarações citadas pelo DSN, o ministro da Administração Interna da Áustria elogiou a excelente rede internacional dos serviços secretos que combate de forma consistente todas as formas de extremismo. O presidente dos Estados Unidos diz que uma força internacional vai ser enviada muito em breve para a faixa de Gaza. É a resposta que Donald Trump deu a um repórter e acrescenta que os planos que tinha estão a correr bem. Já na quarta-feira, os Estados Unidos tinham dito que contam com o apoio do Conselho de Segurança da ONU para um projeto que pretende uma força internacional de estabilização para a faixa de Gaza por pelo menos 2 anos. E nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal deu luz verde à política de administração de Donald Trump e restringiu os passaportes para pessoas transgênero e não binárias, uma notícia que foi avançada pela Associated Press. As pessoas ficam impossibilitadas de escolher os marcadores de sexo no passaporte que correspondam à identidade de género com a qual se identificam. Num comunicado, o Tribunal já veio falar, e nega que a política seja discriminatória. António Costa garante que a União Europeia vai fazer tudo o que estiver ao alcance para limitar o aquecimento global a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Declarações na Cimeira de Líderes, que antecede a Conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas, a COP30. Ainda assim, o presidente do Conselho Europeu deixa um aviso. Diz que a janela de oportunidade para agir e evitar impactos irreversíveis sobre a humanidade e a natureza está a fechar-se rapidamente. Perante esta ameaça real, a União Europeia sustenta o compromisso inabalável com o Acordo de Paris. Tempo ainda para falar de desporto e começamos pelo Futebol Clube do Porto, que esta noite empatou por 1-1 com o Utrecht no regresso aos Países Baixos. Os holandeses marcaram primeiro, mas o Porto igualou na segunda parte. Os Dragões ficam com 7 pontos na Liga Europa. Ainda faltam 4 jogos. No final da partida, o treinador do Porto disse que o empate deixa um gosto amargo. No primeiro tempo acho que tivemos 3 ou 4 chances claras de marcar golo. O jogo estava totalmente sob o nosso controlo. Já os minutos finais foram um pouco caóticos demais, não tivemos paciência para atacar da maneira correta. Então sim, o gosto amargo é definitivamente o comentário certo sobre este jogo. The bitter taste is definitely the right comment. São as declarações de Francesco Farioli, o técnico do Porto, em declarações à Sport TV. E fechamos com a recuperação do debate intenso entre João Noronha Lopes e Rui Costa na preparação da segunda volta das eleições do Benfica. Modalidades, associativismo, infraestruturas e direitos televisivos foram alguns dos temas em cima da mesa. A discussão aqueceu quando o assunto foram as contas do clube. Noronha Lopes acusa Rui Costa de viver à margem da realidade. Rui Costa vive numa realidade paralela também na questão das cotas. E a questão das cotas, o problema começa também com o facto de Rui Costa não conseguir reter pessoas a trabalhar no Departamento Financeiro do Benfica. Rui Costa teve 4 pessoas a tratar das finanças, desde que foi presidente. Domingos Soares de Oliveira, Luís Mendes, que era seu amigo e que saiu, Jaime Antunes, que ficou com esse pelouro, e agora Nuno Catarino. 4 pessoas. E, portanto, quando temos 4 pessoas, quando se muda de diretores financeiros ou de responsáveis financeiros, como se muda de camisa, como se muda de treinador, obviamente que os resultados não aparecem. São as críticas de Noronha Lopes a Rui Costa. Já o atual presidente do Benfica rejeita que o clube esteja numa má situação financeira. Mas com Noronha Lopes o Benfica está a dizer a verdade. Só que não está e continua a ser o clube português com melhores condições financeiras, incomparavelmente com todos os outros. Incomparável com todos os outros. E, portanto, o Benfica fez os investimentos que tinha a fazer. Portanto,
Não há como... Os números são os números. Portanto, aqui não há a retórica de... Eu nunca tive problemas nenhuns a assumir as minhas responsabilidades naquilo que são erros, ou naquilo que são medidas que não foram corretas, ou que não foram as melhores para o Benfica, mas aqui não há erros. Há uma subida, sim, da dívida líquida, dos tais 95 milhões de euros, mas há uma redução naquilo que é a dívida total do clube. E os números são números, não enganam. Rui Costa e João Noronha Lopes no último debate na BTV, antes das eleições do Benfica, no próximo sábado. As mesas de voto abrem às 8h30 da manhã e fecham às 10 da noite. E 30 minutos é o tempo máximo de espera que o Benfica promete cumprir nesta segunda volta das eleições. Numa mensagem enviada aos sócios, o clube garante também a informação permanente sobre onde votar de forma mais rápida. Da primeira volta, Rui Costa saiu com vantagem de 42% à frente de Noronha Lopes, depois de uma votação recorde que levou mais de 86 mil adeptos às urnas. Agora o Benfica quer ainda mais e volta a apelar a todos os adeptos para que se desloquem às urnas. O objetivo é chegar a um novo número histórico de 100 mil votantes. É assim que fechamos o Jornal das 3 da manhã. A informação fica por aqui. Está de regresso às 3h30 com a síntese de notícias. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.